qual é, ó, a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela foi fraudulenta. Então vamos lá. Se você viu a aula anterior das questões, inclusive aquela foi uma considerada uma questão média, essa questão foi bem parecida. Ou seja, é um modelo de questões que sempre cai no Enem. Que é esse? Que é chamada probabilidade condicional. Lá era quase condicional. Por quê? Porque quando a gente subdividia os casos, a gente pegava o espaço amostral todo. Porque ele falava assim, quando foi feita a dada estimativa de chuva. Tá? Ele não falou quando choveu. Não, quando foi dada a estimativa de chuva. Aqui não, ele está falando de algo inconsistente, dado que aconteceu de ser fraudulento. Tá? Então, esse é um padrão de questão que a gente sempre resolve usando a árvore de probabilidades. Tá? Porque fica bem mais simples de resolver. Ok? Vamos lá. Ó. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Então, primeiro, ó, se 20% são inconsistentes, 80% não são inconsistentes. Então, na nossa árvore, a gente vai começar exatamente assim. Ó. As declarações que são inconsistentes e as declarações que não foram inconsistentes. Se aqui, ó, é 20%, aqui vai ser o quê? 80%. Só que a gente viu também que nesse tipo de questão, que ele só dá a porcentagem, é interessante que a gente atribua um determinado valor para quê? Para ficar mais simples de fazer a conta. E o macete é você pensar que 100 é igual a quem? A 100%. Ou que 1000 é igual a 100%. E a partir disso a gente faz a conta, tá? Em particular, eu vou considerar sempre 1000, porque às vezes quando você considerar 100, o resultado fica um número decimal. E é melhor sempre a gente trabalhar com um número inteiro, tá? Então, ó, se 20% são inconsistentes e eu estou tomando como pressuposto 1000 declarações, aqui vai ser o quê? 200 e aqui vai ser o quê? 800, tá? Então vamos lá. Que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, ó, as que são inconsistentes, e constataram que 25% delas eram fraudulentas. Ou seja, dessas 200 aqui, ó, algumas eram fraudulentas. Então, algumas eram fraudulentas e as outras não eram fraudulentas. E quantas eram fraudulentas? 25%. Só que é 25% de quantas? De 200. E 25% de 200, já posso colocar aqui como sendo 50. Aí já vai facilitando a nossa vida. E ó, se 50 eram fraudulentas, quantas não eram fraudulentas? 150. Tá? Continuando. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. Então, vamos lá. Ó. Dessas 800, ó, 6,25% eram fraudulentas. Ó. Só que 6,25% de quanto? Das 800. Tá? E tem também uma determinada quantidade que não eram fraudulentas. Tá? Agora a gente faz essa conta. 6,25% de 800 também dá 50. Se 50 das não inconsistentes eram fraudulentas e o total é 800, aqui vai ser 750. Tá? Então agora, ó,
qual a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser inconsistente, dado que ela foi fraudulenta? Ou seja, quantas foram fraudulentas? Essa daqui de cima, essa quantidade, melhor dizendo, e essa quantidade daqui de baixo. Só que a de cima, além de ser fraudulenta, é inconsistente. E a de baixo, além de ser fraudulenta, não era inconsistente. Tá? Então eu quero desse total aí, que o total é quanto? 100. Dessas 100, quantas foram inconsistentes? Concorda que é daqui de cima? Então o valor daqui de cima é o que eu quero, ou seja, 50 sobre o total, 50 sobre 100. Que isso aqui é 50%, ou seja, a mesma coisa que 0,5. Resposta correta, a letra E.